Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e sim, vamos começar mais um vlog aqui no canal porque eu estou animada nos vlogs. Eu vou começar o vlog porque eu vou começar a leitura de The Infinite Sea, do autor Rick Yancey. É o livro mais infinito da trilogia A Quinta Onda. Eu li A Quinta Onda no ano passado, tem vlog aqui no canal. Eu já li os dois primeiros livros dessa trilogia em 2015, 2016, alguma coisa assim, pra assistir o filme, o primeiro filme que foi lançado, a primeira adaptação, e no fim nunca mais foi falado nada sobre os outros filmes, das outras adaptações dos livros. Mas faz muito tempo, eu já não lembro muita coisa, e eu nunca li o terceiro livro da trilogia, mas a trilogia eu sempre gostei bastante ali dos elementos da história e tudo mais, então eu sempre quis ali continuar a ler o último livro da trilogia, mas eu não lembro nada dos primeiros livros, então eu reli o primeiro livro e agora vou reler o segundo. Eu confesso, gente, que esse aqui é o livro que eu menos lembro da história, então assim, não sei o que esperar. O final do primeiro livro foi um final assim de cortar o meu coração, porque tivemos ali uma cena muito emocionante. Então, não sei o que esperar desse livro. Ele é um livro bem menor comparado com o primeiro foi um tijolão. Esse livro aqui ele tem mais ou menos 300 páginas. Então é um livro até que curto. E bora lá sem enrolação, porque eu tô animada pra esse livro, porque eu quero saber o que vai acontecer no último livro. Então eu cheguei na segunda parte do livro, The Ripping, e essa primeira parte foi uma bela surpresinha porque a gente não começa com a narrativa da Cassie, ou do Ivan, ou do Ben, do zumbi. A gente começa com a narrativa da Ranger. É uma personagem que ela apareceu bastante no primeiro livro, mas é uma personagem ainda bem misteriosa, a gente não sabe muito o que tá acontecendo com ela, a gente não sabe muito sobre o passado dela. Eu acho que é uma das personagens que a gente menos tem ali coisas sobre ela e tudo mais no primeiro livro. Ela ainda é um mistério, mas ela tem toda essa força, toda essa até mesmo frieza que faz com que ela sobreviva por muito tempo e seja ali uma peça bem fundamental para a história. Então eu gostei bastante desse primeiro capítulo ter sido com a narrativa dela, porque eu pude ver um pouco mais dessa personagem, pude entender um pouco mais como a mente dela funciona, apesar de que foram apenas 30 páginas. Então assim, foi um capítulo curto, foi uma parte curta, mas que ainda assim deu ali pra entender um pouco mais sobre essa personagem, apesar de que não foi muito profunda. Então a gente teve a narrativa dessa personagem e o livro ele se passa justamente logo após o primeiro livro. Então ele tem pouco tempo que se passou ali desde o primeiro livro, né, desde o fim do primeiro livro. E os nossos queridinhos aqui estão num hotel perto do Camp Heaven, que é o acampamento em que o Zumbi e o irmão da Cassie estavam no fim do primeiro livro. Então eles procuram refúgio nesse hotel. A Ranger, ela sai desse hotel justamente porque eles não podem ficar nesse hotel pra sempre, até porque é muito próximo do Camp Heaven, e como eles estão fugindo dos alienígenas, eles não podem ficar num local tão óbvio e tão próximo, né, ao local dos alienígenas. Então a Ranger ela sai à procura de um outro local. As coisas ficam tensas. Terminou ali uma parte bem crítica, como sempre,
No primeiro livro, o autor, ele tinha essa parte de terminar e encerrar ali a parte do personagem, né? Cada parte narrada por um personagem diferente. E terminar aquela parte numa parte bem crítica, numa parte bem tensa. Eu acho que pra adicionar ainda mais tensão, porque daí fica aquele cliffhanger, sabe? Porque daí o próximo capítulo é com outro personagem. Enfim, então acabamos ali numa parte bem tensa da história. Eu nem sei, essa é a segunda parte, que se chama The Ripping, com qual personagem que é. Não sei se vai voltar pra Cassie ou não. Temos um personagem aí que está desaparecido, não sabemos o que está acontecendo com ele, então eu também estou ali ansiosa para saber o que vai acontecer com essa história. É isso que aconteceu, não aconteceu muita coisa, foi mais conhecer mais esse personagem que a gente não conhecia muito, e essa tensão que ficou aí no fim dessa primeira parte, né, logo no começo já. E a narrativa da Ranger, ela foi bem interessante, mas também teve muitos diálogos, devaneios, como nas outras partes por outros personagens também. Tô ansiosa pra essa segunda parte, pra saber de qual personagem que vai ser. E até mesmo, ela não é muito grande, gente. Ela vai da página mais ou menos 31 até a 60 e pouco. Então eles são um pouco mais de 30 páginas também dessa segunda parte. E eu tô ansiosa, Então bora lá. Cheguei na terceira parte, que se chama The Lost Store. E, gente, essa segunda parte de The Ripping foi com a Cassie. Teve muito devaneio ali, muitas cenas que o autor ele vai misturando o presente com o passado. Então, assim, foi um capítulo com muitos pensamentos, mas que foi bem interessante pra gente meio que se situar. A gente teve a parte da Ranger ali também pra entender um pouquinho o que aconteceu logo após o final da Quinta Onda, ali entre esse livro e a Quinta Onda, meio que pra situar como que tava toda a situação. E aí terminou numa parte bem tensa. Esse autor, ele adora colocar justamente esses cliffhangers entre um capítulo e outro, entre uma parte e outra, pra justamente deixar ali, sabe, o leitor, tipo, meu Deus, eu preciso ler a próxima parte, o que vai acontecer. E essa parte de trocar a narrativa dos personagens eu acho muito, muito legal, porque a gente pode conhecer outros personagens, a gente pode conhecer um pouco mais sobre eles, entender um pouco mais sobre o passado deles, coisas que eles não falam ali, tipo, tão abertamente. E também porque traz uma outra dinâmica, uma outra perspectiva, já que eles não andam sempre tão juntos. Então a gente pode ver ali também outras partes da história. E o livro, gente, ele sempre tem essa tensão, essa coisa tensa de meu Deus, o que vai acontecer. Tem ali alguns devaneios que tiram um pouco ali a atenção da história, tiram um pouco do foco ali da trama principal. Mas tem, sabe, essa tensão de perseguição, de eles estão sendo escondidos, enfim. A Quinta Onda, ela foi muito assim, apesar de que a Quinta Onda, eu acho que a Cassie, muita parte do tempo ela ficou sozinha, então ela ficava divagando sobre muitas coisas. E nesse livro aqui, ela já não está mais tão sozinha, então ela não tem ali tanto tempo sozinha, ali achando que ela é o único ser humano do mundo. Ela já tem uma perspectiva bem maior da situação, do que realmente está acontecendo, da invasão alienígena e tudo mais. Então é uma situação um pouco mais diferente, então os devaneios dela também são um pouco diferentes. E eu acho que agora eles estão chegando ali numa conclusão de tipo assim, a gente vai ter que tomar alguma atitude contra os alienígenas. Não dá mais só pra sobreviver. Enfim, eu tô ansiosa pra essa terceira parte. Eu acho que não vai continuar na Cassie. Eu acho que talvez seja do Ben, do Zombie. Veremos. Mas eu estou ansiosa porque esse livro aqui, ele tá tenso. Terminei essa terceira parte, gente do céu. Foi o Ivan
que narrou, então a gente ali descobriu um pouquinho o que aconteceu com ele nesse meio tempo também, porque ele não estava junto com a Cassie. Enfim, estou aqui na parte 4, na página 104 mais ou menos. Foi uma parte assim bem rápida, mas eu gostei bastante porque a gente teve ali um pouco da narrativa do Ivan no primeiro livro, mas assim, tinha acho que muita coisa pra esse personagem falar, tinha tantas coisas assim pra ele abordar que ficou ali tipo meio que superficial. Foram coisas bem pequenas e mais relacionadas à trama principal, que a gente acabou conhecendo um pouco mais sobre o Ivan. E agora, minha gente, a gente conheceu ainda mais sobre o Ivan nesse capítulo, apesar de pequenos detalhes. Eu acho que pra mim foram detalhes que contaram muito pra história. E isso me fez perceber que, além da trama principal ali, da invasão alienígena, tem tipo assim, de como os alienígenas chegaram à Terra, de como eles construíram esse plano de fazer a invasão e enfim. Então ali um pouquinho das memórias do Ivan trouxe ali um pouquinho sobre isso, sobre um pouco desse antes das ondas. E eu sinceramente estou bem curiosa pra saber mais sobre isso, mais sobre como foi toda essa parte. E eu gosto muito do personagem do Ivan, eu gosto muito também de como tem essa parte de ele é um alienígena, mas ele também é humano, essa questão meio humanizada, sabe? Enfim. E ele trouxe aqui muito mais emoção pra história. Assim, se eu já estava segurando o meu fôlego nessa parte, minha gente, meu Deus. Foi uma parte muito, muito tensa, com muita ação. E eu tô aqui ansiosa pra saber o que aconteceu agora na próxima parte, que se chama Millions, ou seja, milhões. É uma parte bem curta, ela tem acho que 10 páginas. É muito, muito curta, então eu vou ler aqui e já volto pra falar o que aconteceu nessas 10 páginas. Foi uma parte bem curta, mas foi uma parte muito, muito interessante, porque é um personagem que até então não tinha aparecido aí na narrativa, que é um personagem que também não fala muito, a gente não sabe muito o que aconteceu com ele, e a gente agora tem ali um pequeno vislumbre da história dele, de como tudo isso aconteceu pra ele, das ondas, né, da praga. Enfim, foi uma pequena parte, mas foi uma parte bem interessante pra mostrar um pouco sobre o personagem. E eu acredito que vai aparecer um pouco mais sobre esse personagem um pouco mais pra frente. Então talvez teremos um pouco mais de destaque pra ele. Agora estou indo pra parte 5, que se chama The Price. Ela é uma parte um pouquinho mais longa. Ela vai ali da página 119 até a página 175. Então é uma parte um pouquinho mais comprida, mas que eu estou ansiosa, porque a outra parte do presente terminou ali numa parte muito, muito, muito tensa. E eu quero saber o que aconteceu. Muita coisa aconteceu nessa última parte aqui. Sério, aconteceu muitas e muitas coisas. E foram coisas assim que mudou toda a trajetória ali da história. Teve uma reviravolta ali no plot twist. Teve um plot twist, claramente. Que a parte terminou a parte mais emocionante ali da história, né? Terminou a parte muito tensa. Mas eu gostei bastante das coisas que aconteceram. Foram coisas que eu previ um pouquinho que ia acontecer. Como eu falei que eles iam ali pensar em, tipo assim, não só em sobreviver, mas como podemos eliminar os alienígenas e tentar, de alguma forma,
voltar à vida normal. Então eles chegaram basicamente nessa parte da história em que eles estão pensando mais em como revidar tudo isso. E eu acho essa parte muito interessante, porque eu quero saber mais sobre os alienígenas, eu quero, sabe, assim, ter mais informação sobre eles, que até então a gente tem pequenas informações do primeiro livro e também desse daqui, mas são, assim, bem pequenas em comparação a toda a história. Então, assim, eu tô ansiosa pra ver isso acontecendo. Enfim, eu tô ansiosa pra essa batalha mais cara a cara, sabe? Mas esse último capítulo, então, essa última parte, foi bem interessante pra história. Trouxe aí novas coisas. Foi uma parte muito tensa, teve muita coisa acontecendo, muita revelação, mudança ali do rumo da história, um plot twist bem legal. Mas, gente, sério, falando que, tipo, plot twist não é muito um spoiler pra esse livro, porque pra quem leu o primeiro livro sabe que o autor sempre tá mudando ali o rumo da história, as coisas sempre estão mudando, como foi pra vocês, é um livro assim muito tenso, que parece que você fica segurando, sabe, o fôlego, porque a cada hora as coisas mudam, os personagens têm ali uma outra informação que faz com que as coisas mudem, enfim, é um livro assim basicamente de sobrevivência. Então claro que na sobrevivência não vai ficar trocentos anos parado numa casa sem fazer nada, sabe? Então os personagens eles estão sempre em constante movimento, sempre em constante luta contra os alienígenas. Então por isso que é um livro tenso, sabe? Tem uma narrativa tensa e o autor gosta de pôr justamente essas características pra deixar a história mais tensa ainda. Durante a narrativa, de ficar voltando ali no passado, de querer ficar falando coisas sobre o passado dos personagens e tudo mais. E eu estou na página mais ou menos 175. Então, assim, eu já estou mais do que na metade do livro, já passei a metade do livro. E esse livro aqui não é muito comprido, não sei se falei pra vocês, mas ele tem uma 300 páginas. Então, assim, estou chegando perto do fim, gente. A próxima parte, ela é uma parte bem curtinha. É bem curtinha mesmo. Então, eu vou ler aqui essa parte, não sei de qual personagem que vai ser. Porque a história tá tão tensa, gente, que eu nem sei qual personagem que vai aparecer agora. Então, bora lá. Foram apenas 5 páginas. Mas que páginas, viu? Eu li continuidade com o outro capítulo da Cassie. E foram, assim, páginas com muita tensão. Não posso falar muita coisa, porque senão vai ser spoiler. Mas sim, foram pequenas páginas que eu acho que trouxeram muita diferença pra história também. Agregaram bastante. Enfim, agora estou na parte 7. É uma parte bem longa. Aí, como vocês viram, já começa a parte 2 do livro. O livro 2, no caso, sei lá. E vai da página 191 até a página 290, então aí são 100 páginas. E depois tem outros capítulos bem curtinhos. Não sei o que esperar dessas próximas páginas, eu acho que vai continuar nessa questão aí de vamos lutar contra os alienígenas, mas enfim, gente, esse livro tá me prendendo bastante, eu tô gostando muito, muito, muito dessa leitura. E até agora eu não lembrei de nada da história, então assim, eu acho que eu deletei tudo desse livro depois que eu li. Terminei essa parte, era a penúltima parte do livro. E, gente do céu, foi difícil terminar essa parte, viu?
Primeiro porque é uma personagem que eu disse pra vocês no começo da história que ela tava tendo mais destaque nessa história, nesse livro. E no primeiro instante eu achei isso muito legal, por a gente acabar vendo a perspectiva de outros personagens. Porque cansa um pouquinho só a Cassie, só o Zombie. Cansa um pouco de ver sempre os mesmos personagens narrando a história. Então eu gostei bastante de ter essa outra perspectiva e também porque eu percebi que talvez o autor tivesse ali um papel mais importante para essa personagem. Então teria assim uma razão maior do porquê ele está falando mais sobre essa personagem. E realmente essa personagem tem um papel muito importante nesse livro. Só que assim, eu entendi o título do livro, entendeu? Esse negócio de ser infinito, porque gente do céu. Olha, eu comecei a ler essa parte e era sobre essa personagem, só que eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada, porque teve aquilo que eu sempre falo pra vocês aqui nesse vlog, acho que no outro também eu falei, do autor fazer aquele cliffhanger, de parar numa situação assim muito tensa, muito assim, ação, suspense, eletrizante, e ir pra uma outra parte que às vezes é mais parada, mas enfim, que geralmente é outro personagem, e aí fica aquele suspense de o que aconteceu naquela outra parte da história, né, com aqueles outros personagens. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A história voltou pra essa personagem e só que eu tava assim interessada no que tinha com outros personagens, sabe? Então foi difícil. Foi uma queda dura. Eu não tava muito interessada em saber sobre essa personagem que tava narrando, então assim, eu achei um pouco saco. Aí eu li metade da parte, parei e eu juro, fiquei umas 2 semanas sem ler nada. Eu compartilhei até nos meus stories do Instagram, falei pra vocês que era uma personagem muito chata e que não estava me dando ali motivação pra continuar a história, porque foram páginas difíceis. Mas enfim, venci, terminei de ler essa parte. Foi uma parte bem interessante pra conhecer essa personagem, entender esse papel na história, entender o papel da personagem na história, apesar de ser um pouco confuso. Teve ali alguns plot twists e eu fiquei um pouco confusa com o rumo da história, com o que é verdade, o que não é. Enfim, veremos aí mais pra frente da história. Mas eu acredito que, como tem só mais uma parte, eu não acho que muita coisa vai acontecer nessas 2 páginas, então provavelmente as respostas estarão no próximo livro. Eu fiquei bem animada com o rumo que a história foi tomando, assim, animada na medida do possível, né? Que eu não tava muito animada com essa parte. Mas foi um plot twist bem interessante, que eu não tava esperando, foi uma surpresa pra mim. Só que, igual eu falei pra vocês, me deixou um pouco confusa ali no que é verdade e que não é, mas acho que foi justamente essa a ideia do autor. Então assim, veremos pra onde essa história vai ir, mas como eu disse, a próxima parte tem 2 páginas, então provavelmente a gente vai ter respostas só no próximo livro. Então eu vou aqui ler essas 2 páginas, já falo pra vocês a minha ideia final do livro. Terminei aqui essa última parte. Foi uma parte, acho que mais pra atualizar sobre justamente aquilo que eu estava curiosa antes de começar a parte dessa outra personagem. Enfim, o que eu tenho a dizer pra vocês sobre esse livro ele segue a mesma pegada de The Fifth Wave, tem essa coisa de cliffhanger, sempre o autor terminando ali uma parte muito emocionante, muito cheia de ação. Vemos aí um pouco mais sobre outros personagens sem ser os personagens principais, o que é muito interessante pra saber mais sobre a história deles e também eu acho que dá ali mais significado pro real sentido do livro, sabe? Do porquê você vai lutar contra os alienígenas, sabe? Tipo, a razão... Não a razão, mas eu acho que, sei lá, o significado de continuar lutando, de sobreviver. Nós tivemos vários plot twists na história e pudemos entender um pouquinho mais o que estava acontecendo, apesar de que no final eu fiquei confusa. Enfim, é um livro que é muito eletrizante, muito cheio de suspense, muito cheio de ação, mas também com muitas questões em relação à humanidade, em relação... Será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo lutar? Eu devo desistir? Enfim, muitas questões sentimentalistas, existenciais, muitas crises existenciais durante esse livro. Mas eu acho que em comparação com o primeiro foi bem menor. Eu gostei bastante que nesse livro aqui a gente não teve tanto destaque da Cassie, a gente teve mais destaque de outros personagens. E isso é totalmente plausível por conta de novos papéis ali que foram
adquiridos por outros personagens, então eu achei isso muito legal, da gente ter a participação de outros personagens sem ser exatamente da Cassie e sem ser dos personagens principais. E assim, esse livro me deixou bem curiosa pro próximo livro, por conta das respostas. Eu quero as respostas, eu quero entender o que me deixou confusa, sabe? Então eu tô bem curiosa do próximo livro. Enfim, foi um bom segundo livro. Geralmente em trilogias, às vezes o segundo livro é meio descartável, assim, sabe? Nem sempre é tão necessário. Mas esse daqui, ele tem ali realmente um papel bem importante na história e eu gostei bastante desse segundo livro. Veremos como o terceiro vai se sair. Eu espero que eu tenha respostas, eu espero que tenha muita ação e eu espero que eu não fique confusa. Enfim, é isso, gente. Foi uma boa leitura, gostei desse livro. Me deixou ali curiosa na história, enfim. Muito, muito bom esse livro aqui. E o nível de inglês dele é avançado. Intermediário avançado, avançado básico. Mais ou menos nesse nível aí. É um pouco difícil porque tem termos muito tecnológicos. Apesar dos personagens serem novos, enfim, é uma história bem complexa. Tem muitas cenas de ação, muita tecnologia envolvida. Então não é uma leitura tão fácil assim se você está começando a ler o inglês. Mas se você já lê há algum tempo, eu acho que não vai ser tão problema pra você. Lembrando, vou deixar o link de compra da trilogia inteira em inglês e em português aqui na descrição do vídeo. Essa trilogia, A Quinta Onda, está disponível também em português aqui no Brasil. Vou deixar todos os links aqui na descrição pra vocês. Então vou encerrar aqui mais um vlog, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Me conte aí nos comentários o que você achou desse livro, o que você achou dessa personagem que adquiriu esse papel tão importante. Me fale se você ficou aí um pouco confuso com os plot twists, porque eu fiquei. Enfim, espero vocês no próximo vlog.